Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer aos organizadores, principalmente a doutora Silvana, e é um prazer estar aqui falando um pouco sobre uma área que eu, particularmente, conheço pouco. Vamos deixar bem, né? Sou de uma geração de quase 70 anos, portanto, que não teve muito contato com esta tecnologia, com estas, né, tecnologias, e eu vou falar um pouquinho, então, exatamente do que é esta dificuldade, então, falar que não tenho conflito de interesse nenhuma, e como é que começou isso, em plena pandemia, né? Olha o que aconteceu, em grupo pequeno, porque ainda vocês são a minoria, estou falando vocês, apontando aqui para os que estão organizando, que estão vivendo esta era digital. Na faculdade, vou falar do que aconteceu de experiência com a pandemia. Nós não tínhamos nenhum tipo de educação em termos de assistência digital, usávamos muito pouco essas ferramentas até a pandemia, como muitos aqui no Brasil e no mundo, né? Em março de 2020, quando se fechou tudo, as escolas fechadas, os pacientes vindo para ser atendido na unidade de insuficiência respiratória, que é a UIR, que foi montada exclusivamente para atender esses pacientes. O professor Paulo, que acabou de falar, trabalhou muito nisso. Estavam atendendo os pacientes de uma forma, no início, pacientes que estavam desconhecendo totalmente o que era essa pandemia, todos muito temerosos, vendo alguns casos já pipocando, né, casos graves, isso no começo da pandemia, e eram atendidos sem confirmação diagnóstica, né? Porque, infelizmente, naquela época do início, o paciente tinha quadro gripal, tinha orientação, era avaliado quanto à necessidade de internação, por exemplo, mas a maioria, a grande maioria, era liberada para casa. O que nós começamos a fazer, de uma forma totalmente amadora, foi convidar alunos de medicina, alunos que estavam sem aula, né, nesse início, que foi março, abril de 2020, a fazerem uma conversa remota, à distância, com estes pacientes atendidos na UIR. Então, os pacientes eram liberados, iam embora com as orientações, e no dia seguinte, alguém ligava para esses pacientes para perguntar como é que estava, para observar de novo os sinais de gravidade, para fazer uma orientação. E isto eram os alunos que faziam. Então, chegou-se a... Nós tivemos dias que tinha mais de 120 pacientes atendidos naquele dia que deveriam ser contactados. E é lógico que isso teve um aumento maior, porque no segundo dia, no terceiro dia, iam ter que ver todos os pacientes anteriormente atendidos e perguntar se estava tudo bem. A gente fazia um segmento de pelo menos 7 dias, tentávamos fazer esse segmento. Então, os alunos que nunca tinham feito, e era interessante, porque alunos que estavam no terceiro ano, quarto ano, que não tinham ainda um conhecimento da medicina, puderam nos ajudar. E as dúvidas eram tiradas por docentes. Eu mesmo cheguei a participar, então, se tinha um caso que eles ficavam em dúvida, se mandava voltar para o hospital, que tipo de orientação se passava, os alunos nos contactavam e nós mesmos, docentes, ligávamos para esses pacientes que tinham sido atendidos na UIR e dávamos as orientações necessárias. Era muito difícil para os alunos, exatamente porque estavam começando a tentar orientar algumas coisas de assuntos que eles não dominavam, porque eles estavam no terceiro, no quarto ano. Mas eu acho que todos se sentiram extremamente recompensados por essa sensação de que, no meio da pandemia, estavam fazendo alguma coisa. Desse projeto, que nasceu um projeto chamado Voluntariado, e que até agora cresceu, faz-se muitas atividades, mas o início do voluntariado foi começar a ser voluntário para fazer esse atendimento à distância
para os pacientes com queixas respiratórias. Nem todos tinham Covid, obviamente, até porque nós não tínhamos meio de confirmação. Mas era difícil para os alunos, inclusive, para justificar a reclamação desses pacientes, né? A reclamação maior, muitas vezes, era de que não tinham sido feitos testes para confirmação diagnóstica. Obviamente, nós, no começo da pandemia, nem tínhamos esses testes disponíveis para fazer o diagnóstico, para confirmar o diagnóstico. Então, este aprendizado dos alunos tentarem dar as justificativas adequadas para pacientes que estavam reclamando desta situação, era também um novo aprendizado, mas trazia essas dificuldades para eles também. E para nós, inclusive, os docentes também, que voltavam a falar com esses pacientes muito desconfortáveis com a falta de testes diagnósticos inicialmente. Bom, isto foi para nos fazer, de lá para cá, ficamos com as aulas presenciais, só retornamos plenamente depois de agosto, né? Algumas aulas e os anos mais terminais já tinham voltado, sexto ano, quinto ano, algumas atividades voltaram em julho, mas era muito tempo que ficou sem ter condições de fazer as aulas de forma presencial. E daí, para a escola, um grande problema, que isso foi, eu acho que comum para várias escolas, eram professores que não estavam acostumados a fazer o ensino à distância, o ensino nosso era 100% presencial, principalmente na área médica. Aqui nós estamos falando só do ensino na escola médica, não em outras graduações, que já poderiam estar fazendo o EAD há mais tempo, mas na escola médica, todos nós, que estávamos, principalmente nas escolas mais tradicionais, eu vou dizer, os docentes não estavam habituados a fazer o ensino à distância, os alunos não estavam habituados a fazer esse ensino, a ter o aprendizado desta forma. Isto criou uma série de dificuldades, muitas reclamações de ambas as partes, até porque os docentes, sem dominar a técnica, sem dominar as plataformas, tinham algumas dificuldades de acesso, de fazer estas apresentações, e mesmo a forma de dar aula. Porque uma coisa é você estar frente a frente ao aluno e falar as coisas que temos que fazer. Outra coisa é você estar apresentando numa tela, se apresentando numa tela, e muitas vezes aulas prolongadas. Nós sabemos o quanto a atenção cai com o andar do tempo, né? Com o passar do tempo, e essa queda de atenção é mais acentuada, diria, com as aulas em que você fica só frente a um computador, quando não tem uma interação dentro de uma classe, por exemplo, né? Classe de aula. Isto faz com que a forma de se apresentar do docente, a forma de fazer os slides, tivessem que mudar um pouco mais, mas eu vou dizer que nem todos conseguiram acompanhar dessa forma, então os alunos reclamavam e os docentes reclamavam, de ambos os lados, com as dificuldades inerentes a não estar acostumado a fazer isto. Vou falar um pouquinho só da telemedicina, já se falou muito, vai se continuar falando, né? Mas que, embora para nós ensino à distância e o atendimento de forma remota tenha sido uma novidade, como podemos ver aqui, em 2019, já se comemorava 25 anos de um periódico voltado só para a telemedicina, né? Então, telemedicina é uma coisa que existe há 28 anos, existe há mais de 28 anos, mas em 28 anos existiam periódicos que tratavam só desta área do conhecimento. Então, para ver como nós estávamos atrasados, né? Então, e ainda estamos tentando correr contra o tempo e contra esse nosso atraso. Vocês já sabem, não vamos falar, vocês falaram do que é a telemedicina, do que saúde digital é mais amplo do que isto, mas eu vou dizer que o atendimento à distância ganhou um aliado muito importante com novos dispositivos, que são... O grande problema para nós, aqui no Brasil, é que esses dispositivos têm custo mais alto e que não estão
acessíveis, nem sempre estão sendo dispensados pelo sistema SUS. O glicosímetro, por exemplo, isso já tem, né? Então, a medida da glicemia, que era tão complicada, que o paciente diabético tinha que se deslocar para laboratório para fazer o controle, agora, no próprio SUS, para casos de diabetes tipo 1, eles dão glicosímetros, ensinam o paciente a fazer o controle, e isto facilita muito a vida, tanto do paciente quanto do médico, que pode ver uma anotação de como evoluiu esse paciente, né, entre uma consulta e outra. Coagucheck, que é aquele que dá para fazer o controle dos anticoagulantes, antivitamina K, nós, infelizmente, tem um custo alto, só alguns pacientes conseguem, na rede privada, comprar e fazer esse controle. Facilitaria muito a vida e diminuiria o risco, seja de sangramento pelo excesso do anticoagulante, seja de trombose pela falta do mesmo, né? A dose que tem que ser monitorizada do anticoagulante. E esse dispositivo tem custo alto, portanto, ele não está sendo disponibilizado pelo SUS. Então, dificulta esses controles. Outros dispositivos, monitoramento cardíaco, que vê pressão, ver a pressão em casa domiciliar é muito mais, está com custo mais relativamente baixo comprar o aparelho de pressão, que já monitora frequência cardíaca e pressão, mas fazer um eletro em casa, ter dispositivos que estão ligados por exemplo, né, ao relógio, que vai nos avisar se tiver uma arritmia. Esses dispositivos todos vêm a colaborar com o atendimento à distância e com o melhor controle. Então, não esquecendo de que esses avanços tecnológicos têm muito a beneficiar pacientes e médicos, né? Infelizmente, eu acho que isso beneficia mais aquele que tem mais poder aquisitivo, que consegue comprar os aparelhos por conta própria. Estaremos esperando, né, que esses aparelhos custem menos, fiquem mais em conta e possam ser disponibilizados também pelo Sistema Único de Saúde. Aqui um artigo interessante que fala do Telehealth 10. Tem 10 passos para fazer uma assistência com exame físico virtual, bem interessante, né? Então, assim, como é que nós, quando médicos, formos atender à distância, o aluno de medicina também tem que aprender, porque ele tem que aprender não só como ele faz o exame físico, mas, no futuro, quando ele tiver que atender os pacientes, ele terá que saber fazer esse tipo de exame à distância. E essas orientações são basicamente já bastante conhecidas, o que nós mesmos fazemos, né? Conta muito nesse atendimento o fato do paciente ter ou não, né, esses dispositivos dos quais eu falei previamente, porque isso facilita muito. Depois da pandemia, eu mesmo tenho feito algumas consultas à distância de pacientes que moram longe, que têm dificuldade de vir ao consultório, ou, de alguma forma, e já conheço, né? São pacientes meus que já são regulares. Então, isso é fundamental. O paciente vai já ter peso, né? Vai se pesar, vai ter a pressão, a medida da frequência cardíaca, já feita previamente, né? Quando nós fizemos a consulta, ele já sabe. Temos que, obviamente, depende do tipo de paciente que vamos atender. Uma coisa é você atender um paciente que tem autonomia, então ele vai poder atender aos seus pedidos, né? Vai colaborar com o teu exame. Outro é você tentar atender um paciente que não tem esta autonomia, que depende, então, de outra pessoa. Então, posso ter também um terceiro elemento, um terceiro indivíduo nesta consulta, que vai me favorecer esse exame físico, vai me ajudar a fazer o exame físico remoto, né? Para que isto aconteça de forma correta, obviamente que tem que ter os dois que possam entender o que nós pedimos para fazer, né? Isso facilita bastante. E se, então,
o colaborador, se o paciente em si tem grande dificuldade de compreensão, ou de fala, ou de comunicação, obviamente isso vai depender deste colaborador, cuidador, parente do paciente, para nos ajudar. A anamnese bem feita é o primeiro passo, antes de fazer o exame físico, né? Anamnese bem feita, anamnese detalhada, perguntas específicas sobre órgãos, tudo tem que ser perguntado, porque você já parte destes conhecimentos para depois fazer exame físico, né? É interessante já pedir, o que é importante? Ficar perto de uma janela ou que tenha uma luz muito boa para você poder examinar. Aproximar o telefone, ou o computador, ou o que quer que esteja transmitindo a imagem para perto do paciente, para podermos ver mais detalhes, né? O exame físico, então, pode ser feito, e aqui tem os 10 passos, né? Ver características externas, né? Peso, pressão, aquilo que a gente já falou, temperatura, saturação de oxigênio. Então, esse paciente que já tem todos esses dispositivos em casa, você já tem estas medidas feitas em casa. Você pode até ver se está sendo tirada de forma correta, se o paciente está posicionado de forma correta para medir a pressão arterial, por exemplo, né? Exame da pele, você pergunta onde que tem, 3 minutos, onde professora. tem queixo. Tá. E depois nós, então, podemos fazer. Por isso que a importância de ter um ambiente claro para poder fazer os exames. Mas esse artigo é bem interessante, falando de tudo que podemos fazer à distância para melhor avaliar. E só para falar de outros trabalhos, mostrando a necessidade e o aumento da necessidade de disponibilizar a telesaúde e a telemedicina para áreas com população rural, principalmente, em que as comunidades são em número pequeno e que também tenham poucos médicos, e principalmente aqueles que têm menos especialistas. E o graduando com isso? Obviamente que nós temos que ensinar, nós devemos ensinar o graduando a fazer. Então, exame físico à distância, a contactar o paciente através desse dispositivo fundamental, e que nós, mesmo após a pandemia, certamente continuaremos usando muito esse sistema de acesso aos pacientes, né? Então, só para falar, eu vou terminar com algumas palavras de pessoas. Então, tem umas vantagens desse atendimento, que acho que já foi dito, e nós vamos falar aqui, o professor Xiao Quen, que é o chefe da disciplina de telemedicina da USP, para que uma telemedicina bem organizada é melhor formar os médicos residentes, os alunos, com o uso das tecnologias e de aspectos comportamentais. Isso é muito importante. Ética, responsabilidade e segurança digital. Então, nós não podemos usar esta tecnologia a nosso bel prazer sem estas preocupações. Então, eu concordo que o ensino da telemedicina deve ser um assunto obrigatório na graduação de medicina, mas ela não deve ser, o ensino da medicina não deve ser exclusivamente, muito pelo contrário, a remoto, né? A telemedicina é um indutor desse ecossistema de melhor saúde para a população, principalmente aqueles que estão em áreas remotas, mas o ensino da telemedicina é fundamental para podermos ter essa nova geração de médicos, né, que não terão as mesmas dificuldades que nós aqui tivemos com a pandemia. Então, fundamental isso, mas com relação ao ensino da medicina em si, eu não sou favorável a EAD para a medicina. Todos entendem que o ensino médico tem que ser muito tete-a-tete, ver o paciente e conversar com o paciente, palpar, examinar. Então, são coisas diferentes, né? Devemos ensinar aluno a atender em telemedicina, mas não temos que ensinar alunos a medicina por via remota.